Na aula passada, nós iniciamos os nossos estudos sobre os povos pré-colombianos ou pré-cabralinos, falando exatamente dos povos astecas. Na aula de hoje, nós daremos continuidade trabalhando com os povos maias e incas. Iniciando com os povos maias, aqui a localização no mapa para vocês. Local na atualidade: Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize e México. Quanto aos maias, as primeiras cidades foram fundadas por volta do ano 300 a.C. e tiveram seu apogeu, ou seja, a melhor fase, entre os anos 600 e 800, quando constituíam um total de 60 cidades habitadas por cerca de 5 milhões de pessoas. Cada cidade maia tinha um governo próprio, ou seja, eles viviam no sistema de cidades-estados. A comunicação entre essas cidades ocorria por meio de rotas terrestres e fluviais, no caso rios, onde eram transportadas mercadorias, como sal, pedras de jade, plumas de quetzal, que é esse pássaro aqui na imagem para vocês, cacau, tecidos de algodão, conchas coloridas e cerâmicas. Essas cidades nunca chegaram a formar um império unificado, como nós vimos, por exemplo, dos astecas, havendo até mesmo muitos conflitos entre elas, principalmente em relação à questão de delimitação das fronteiras. Eram, entretanto, semelhantes em relação à língua falada, à religião, além das trocas comerciais, que fazia com que houvesse uma coesão, uma unidade em relação a todas essas cidades. Para os maias, a religião conduzia a vida, a qual consideravam ser organizada em ciclos. Assim, quando um ciclo encerrava, outro se iniciava. Os maias categorizavam as datas usando 3 calendários diferentes. Eles eram contados de acordo com cada característica em relação ao culto dos deuses, em relação ao dia a dia. É importante a gente entender que eles eram detentores de um saber matemático, físico e astronômico exemplar, criaram um calendário exímio para contarem um tempo. Os seus elaborados cálculos matemáticos e astronômicos foram aplicados em diversas áreas do saber. A classe intelectual era vasta e tinha um papel determinante na sociedade e na vida do cotidiano. Teve um detalhe em relação a esse calendário maia que, de certa forma, numa história recente, veio à tona e mobilizou o mundo inteiro. Foi em 2012, os jornais do mundo todo divulgaram que os maias haviam previsto que o mundo terminaria no dia 21 de dezembro de 2012. Estudos mais recentes, no fim das contas, seguidos pelo diretor do Instituto Nacional de Antropologia da História do México, afirmou que os maias não previram o fim do mundo no ano de 2012. Segundo ele, havia um erro de interpretação na produção dos códices maias que geraram um equívoco na equivalência das datas. Ou seja, na verdade, esse calendário maia não quer dizer que seria o fim do mundo, e sim era o fim daquele ciclo e outro ciclo iria surgir. Era essa a interpretação de fato dos maias. Por isso que essa charge foi muito divulgada depois daquele momento, que é exatamente isso. Enfim, revelado o mistério do calendário maia. Por que você parou de esculpir em 2012? É que fiquei sem espaço na pedra, simples assim. Em relação às outras características dos maias, entre os maias também era comum haver a prática de rituais marcados pelo sacrifício humano, com a intenção de apaziguar, ou seja, acalmar a ira dos deuses e evitar tragédias.
Além da religiosidade, os membros da elite maia eram responsáveis pela administração, pelo comércio e pelo comando de operações militares. No caso, essa elite relacionada à religiosidade era em especial os sacerdotes. Abaixo desse grupo estavam os guerreiros, funcionários da administração, artistas e artesãos. Ainda havia a classe dos camponeses e na última camada social estavam os escravizados, que, como no caso dos astecas, eram geralmente prisioneiros de guerra. Da mesma forma que para os astecas, a base da alimentação maia era o milho, porém o cacau foi outro produto de grande importância. A partir do século VIII, provavelmente os maias passaram por um provável período de seca que causou a falta de alimentos e fome, fatores que eliminaram grande parte da população mais pobre. Entre os grupos que restaram, houve ainda muitos conflitos pelos poucos alimentos disponíveis. Eles se voltaram contra os sacerdotes porque eles consideravam, já que os sacerdotes eram aqueles que faziam ligação com os deuses, provavelmente eles falharam em algum momento. Nós vamos ver também que outro fator que explicaria o grande número de mortos e a decadência da sociedade maia foi exatamente as revoltas e conflitos entre os grupos restantes naquele momento. E isso acabou dizimando o povo maia. Em relação aos incas, aqui para vocês a imagem que mostra exatamente onde os incas estavam: atual Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Argentina e Chile. O Império Inca, formado, foi a maior em extensão territorial, porém teve uma menor duração entre os povos pré-colombianos. Seu imperador era chamado de Inca e considerado filho do sol. Inicialmente, os incas se estabeleceram em Cusco, ocupando a região onde atualmente se localiza o Peru. No século XV, após conflitos militares com seus vizinhos, as áreas de domínio inca foram se expandindo até ocupar espaços que atualmente se distribuem entre Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Argentina e Chile. Estima-se que a população desse império chegou a ter entre 10 a 12 milhões de pessoas. Em relação à sociedade, as populações dominadas pelos incas podiam permanecer com seus governantes, chamados de curacas, caso concordassem em se submeter ao imperador inca, pagando impostos a ele. O império estava organizado em diversos ailus, que eram pequenas comunidades geralmente formadas por laços de parentesco. Caso esses grupos eles se negassem à submissão ao imperador, eram transferidos para locais distantes, mas dentro das posses incas, dentro do território inca, e normalmente os integrantes de uma mesma família eram separados. Os tributos, ou seja, os pagamentos devidos ao inca, eram pagos em forma de trabalho. Os homens incas eram obrigados a prestar serviços trabalhando na construção de obras públicas e no cultivo de terras, também públicas, durante certo período do ano. Esse trabalho era chamado de mita. Então, se eu perguntar na prova para vocês o que seria exatamente essa mita, os homens incas eram obrigados a prestar serviços gratuitos para o imperador, trabalhando na construção de obras públicas ou no cultivo de terras públicas por um determinado período, não o resto da vida, mas tinha um determinado período. Os incas, eles cultuavam milho, batata, quinoa, amendoim, abacate, entre outros. Como o Império Inca estava localizado em áreas montanhosas formadas por cordilheiras,
foi necessário desenvolver técnicas agrícolas para melhor aproveitar os terrenos. A solução encontrada foi construir terraços e canais de irrigação, que permitiam um maior aproveitamento das terras para a produção. O que seriam esses terraços? Exatamente degraus nas costas das montanhas. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, em todos esses degraus havia plantações. Nós vamos ver também que o trabalho das mulheres era utilizado na fiação de tecidos, as roupas eram feitas de lã extraída da lhama e da alpaca, que eram animais domesticados pelos incas, e de todas as sociedades conhecidas no mundo anteriores aos últimos 100 anos, os incas provavelmente vinham em primeiro lugar em sua atitude para com as mulheres. Elas não só tinham o direito de ter propriedades, mas também tinham o próprio Deus poderoso. Das duas principais divindades incas, a lua era a deusa das mulheres, que lhes serviam como sacerdotisas. A lua presidia a fertilidade das mulheres e as protegia durante o nascimento das crianças. O papel econômico das mulheres era tão valorizado quanto dos homens, e as cerimônias funerais rendiam homenagens ao trabalho e às necessidades delas. Enquanto os túmulos dos homens era colocado a enxada com a qual eles haviam trabalhado a terra, as mulheres eram enterradas com as varetas ou roscas de madeira com as quais haviam enrolado os fios novos de algodão. Em relação ao espaço em si do território inca, para interligar as várias partes do território sob seu domínio, os incas construíram 23 mil quilômetros de estradas, um sistema de correios e depósitos de alimentos, armas e roupas para seus funcionários. Mesmo com a grande extensão que alcançou, o Império Inca não desenvolveu nenhum sistema de escrita. Informações importantes, como o valor dos impostos coletados ou o número de pessoas vivendo nos territórios, eram registrados em quipos. Estes são formados por uma série de cordas em que eram dados nós, e esses nós eram usados para representar valores, números decimais, centésimos, milésimos. Era assim que eles faziam as contagens. Em relação à religião, para a gente finalizar a situação dos povos incas. A religião inca tinha muita semelhança com a dos astecas e dos maias. Nela, porém, destacava-se o culto ao sol, chamado por eles de Inti, do qual o imperador considerava-se descendente direto e, por isso, um deus. Para os incas, o sol era um deus que havia transmitido a eles conhecimentos necessários para a organização social. Assim, entre os incas, a religiosidade estava relacionada diretamente à sociedade e ao modo de vida que deveriam seguir. Os incas raramente realizavam sacrifícios humanos, o que só acontecia às vésperas de uma guerra ou na coroação de um novo inca. Eram frequentes, contudo, o sacrifício de lhamas e porquinhos da Índia durante os cultos. Para a gente finalizar a aula de hoje, só esse detalhe aqui. A cidade mais conhecida do povo inca foi Machu Picchu. A ruína dessa cidade foi encontrada, na verdade, numa história que a gente chama de história recente, apenas em 1911, e ela é um dos locais, um dos grandes centros turísticos do Peru. Para a gente finalizar de fato a nossa aula, só dando destaque para os Apaches, Sioux e Cheyennes, que eram povos que estavam localizados exatamente na América do Norte. Na América do Norte, os europeus tiveram contato com outros povos indígenas, entre os quais os Apaches,
os Sioux e os Cheyennes. Esses 3 grupos indígenas tinham muitas diferenças entre si, porém havia alguns aspectos comuns na organização social deles. Em geral, o modo de vida desses povos era marcado pelo nomadismo ou seminomadismo, ou seja, viviam em constantes deslocamentos. Em cada um desses grupos havia várias subdivisões em tribos, cujas diferenças variavam das vestimentas aos equipamentos utilizados. Os chefes de cada grupo eram escolhidos entre as famílias consideradas mais importantes. A religião baseava-se no culto a elementos da natureza, sol, chuva, plantas, animais, montanhas, entre outros. Esses povos também acreditavam que feiticeiros podiam intermediar o contato entre os humanos e os espíritos da natureza, motivo pelo qual esses membros das tribos eram muito respeitados pelos demais e influenciavam até mesmo nas decisões da guerra. Esses indígenas ficaram conhecidos como povos guerreiros. Os jovens apaches, por exemplo, passavam por um árduo treinamento para se tornarem bons guerreiros, enfrentavam provas difíceis, como correr grandes distâncias com a boca cheia de água sem poder tomá-las, treinavam o uso do arco e flecha e o lançamento de machadinhas para se tornarem atiradores precisos. Em combate, uma das principais características desse grupo era a intimidação do inimigo por meio de gritos de guerra. A gente finaliza a aula de hoje. Na semana que vem, nós vamos tratar sobre os povos do Brasil. Aqui, para vocês, as últimas imagens. A morada, que era uma dos povos da América do Norte, era dessa forma porque servia para uma retirada de emergência, era muito mais fácil de se deslocar com esse tipo de moradia e não deixar tantos rastros. E aqui para vocês uma foto dos povos apaches. Turma, até a próxima aula. Faça as atividades do livro e da trilha. Boa semana, grande abraço.